recebessem com muito carinho nessa orientação online, ela que foi participante da Corte de Vendas das Diretoras no Seminário Brasil 2009, participante da Corte de Iniciação no Seminário Brasil 2009, ganhadora do programa Troféu sobre Rodas da Mary Kay, participante da Corte das Unidades no Seminário Brasil 2010 e 2011, segunda princesa da Corte de Iniciação no Seminário Brasil 2010, primeira princesa da Corte de Vendas das Unidades no Seminário Brasil 2012, ganhadora do programa da Viagem das Diretoras Top, 2010 Praga, 2011 Madrid e Lisboa, 2012 Roma e Istambul, 2013 Munique e Budapeste, vencedora do programa 10 Horas de Glamour. Recebam com muito carinho a nossa diretora executiva de vendas, nossa diretora executiva elite de vendas independente, Isabela Costa Nova. Boa tarde, Mary Kay. É um prazer enorme estar aqui com vocês. É a primeira vez, viu, que eu estou falando para uma máquina. E eu agradeço muito, porque o Fernando está aqui dando toda essa assessoria, porque tecnologicamente eu estou bem devagarzinho, as minhas amigas já sabem, né? Mas é um prazer enorme, eu sei que atrás dessa tela tem mulheres fantásticas e maravilhosas, e eu quero, com todo carinho, passar essas dicas para vocês. Hoje a gente vai falar de iniciação, né? O foco aí de trabalhar os nossos inícios ativos e consistentes, acreditando que essa é a meta principal das Red Jackets, mas na verdade de todas nós, né, consultoras em todos os níveis, diretoras em qualificação. A primeira frase que eu vou estar falando aqui é uma frase muito interessante da senhora Mary Kay Ash, que ela diz para a gente os segredos do sucesso, né? Você dá início a essa jornada rumo ao sucesso seguindo apenas duas regras. Primeiro, comece. E segundo, não desista jamais. Eu tenho esse legado comigo e acredito que, agindo desta forma, né, persistindo e jamais desistindo, a gente tem aí todos os maravilhosos caminhos a ser percorridos nessa companhia. Aqui eu coloquei, gente, um slide onde a gente vai parar um pouquinho para perceber o que cada consultora representa no negócio, né? E aí aquela pergunta que, como nós estamos falando para todos os níveis de carreira hoje, é importante que cada uma pense nesta frase: o que eu represento no meu negócio? Novas consultoras, o que vocês representam no nosso negócio? O combustível necessário para que a gente possa trabalhar é aquela verdadeira transfusão de sangue, é o sangue novo, é a vida do nosso negócio. Então nós amamos as novas consultoras, porque elas nos motivam a crescer cada vez mais, elas nos dão aí toda essa habilidade de desenvolvimento. E com certeza, quando essas novas consultoras desenvolvem, trabalham adequadamente, elas se tornam consultoras estrela. Então, vocês, consultoras estrela, o que representam no nosso negócio? Nós, que eu também sou uma consultora estrela, representamos as vendas da nossa companhia. Nós trabalhamos numa empresa que de um lado tem as vendas e de outro lado tem o desenvolvimento da carreira. Então, sem vendas, minhas queridas, nós não temos negócio. Sem clientes, nós não temos negócio. E as consultoras estrelas, elas são justamente isso, a força de vendas de excelência. São aquelas mulheres que realmente estão trabalhando a sua base de clientes corretamente. E aí elas vão crescendo, vão desenvolvendo e se tornam iniciadoras estrelas, a líder de grupo. O que representam essas consultoras? Elas representam a força da iniciação. São as mulheres que verdadeiramente estão iniciando o seu negócio, começando a formar a sua equipe de consultoras e trabalhando então a sua liderança. Aqui está a grande força do nosso negócio, a grande representação. E caminhando, elas vão novamente dando a sua posição para mais alguém e chegam aí ao status de futuras diretoras e diretoras em qualificação, que eu digo que é a grande elite da nossa força de vendas. Essas mulheres estão realmente representando o crescimento na carreira.
Uma consultora nesse patamar de futura diretora e diretora em qualificação, ela tem a certeza do que ela quer, ela sabe para onde ela está caminhando e aqui realmente é só seguir em frente. E a pergunta que todo mundo faz, eu quero iniciar, não é assim? Esses slides bonitinhos, viu, são uma obra da minha diretora maravilhosa, Alcilene Carla de Salvador, que faz esses bonequinhos aqui para mim, mas eu acho ótimo, né? Porque a gente quer iniciar, mas ao mesmo tempo a gente quer inícios consistentes. Nós queremos um negócio de verdade, um negócio firme, um negócio forte. E vamos começar a trabalhar um pouquinho nessa aula sobre isso. Essa pergunta também é interessante. Onde estão os meus futuros inícios? Será que alguém sabe a mágica de iniciar? Os nossos inícios estão em todos os lugares, minhas queridas. Os nossos inícios estão ao nosso redor. Aquela velha frase da senhora Mary Kay Ash, se está a 1 metro de mim e tem pele, eu ofereço sim a oportunidade, Mary Kay. Então estejam sempre atentas aonde vocês estão indo, mas sempre com muita cordialidade, com muita educação, mantendo a tradição e os princípios e valores da nossa companhia, porque nós não podemos ser agressivas, nós não podemos ser indelicadas e nós também não podemos misturar a nossa vida pessoal e profissional. Então, a gente tem que saber quando a gente está trabalhando e quando a gente está também nos nossos horários de lazer, mas sempre de antenas ligadas, ok? E o melhor lugar de encontrar os nossos inícios, sem sombra de dúvidas, é na seção de cuidados de pele. E aí nós vamos falar um pouquinho do plano dos 4 pontos de iniciação, que eu acho que vocês precisam valorizar e fazer isso acontecer, porque eu percebo isso com muitas das minhas consultoras, que a principal dúvida delas é justamente transformar uma sessão de cuidados da pele em uma oportunidade de inícios. Mas para que isso aconteça, a consultora precisa se preparar. E ao preparar uma sessão, exige, obviamente, o primeiro ponto, que é o preparo dessa anfitriã, né? É você explicar para a sua anfitriã, que é a sua parceira, a principal amiga desse momento, que vai convidar outras amigas. Então, sempre que eu preparo a minha sessão de cuidados com a pele, eu pergunto à minha anfitriã se naquela sessão que ela convidou existe alguma amiga, alguma conhecida que ela acha que tem um potencial de ser uma consultora de beleza, de fazer o que eu faço. Então, ela me dá os nomes previamente e eu já vou prestar atenção a essas mulheres que estão na sessão. E lógico que eu pergunto também para ela, e você, querida, você acha que também poderia ser uma consultora Mary Kay? Muitas vezes ela fala para a gente, não, eu não tenho o seu perfil, eu não sei vender. E aí eu digo para ela, observe o que eu faço, que ao final, se você tiver interesse, a gente marca uma conversa de negócio. O segundo ponto desse plano, eu vou estar apresentando a minha história com muito entusiasmo. Essa é a minha história. Então, é importante que nessa apresentação da sessão de cuidados com a pele, você deixe claro o motivo pelo qual você faz Mary Kay. E que seja uma história com entusiasmo, uma história com motivação. Não é momento da gente se lamentar ou de falar de pontos tristes. É um momento da gente falar os pontos principais que possam despertar naquelas mulheres que estão ao nosso redor o desejo, a vontade de pelo menos conhecer um pouco mais dessa carreira. Porque quando ela vê uma mulher bonita, uma mulher entusiasmada, uma mulher que está falando de beleza e de como essa empresa mudou sua vida, no mínimo ela vai ter aguçado a sua curiosidade para conhecer um pouquinho mais desta empresa. O terceiro ponto, eu sempre falo isso na minha sessão, mesmo que ali a anfitriã não tenha me dado nenhuma possibilidade de inícios naquela sessão, eu, quando acabo de apresentar a minha história, eu falo para ela, olha, observa o que eu faço. E ao final dessa sessão, se você tiver interesse em conhecer um pouquinho mais da oportunidade, nós vamos agendar um café sobre negócios.
tenham bastante cuidado para que essa história não seja muito longa, ok? No máximo 2 minutos dessa história pessoal. Então, para isso, você precisa treinar antes, para que a sua história tenha o início, o meio e o fim. É importante você falar o que você fazia antes, o que você está fazendo agora e o que mais lhe dá prazer nessa companhia. Então, não esqueça desse ponto. Por mais distante que você acha que pareça uma possibilidade de início nessa sessão, ofereça a oportunidade, ok? E, por fim, o quarto ponto, que é justamente terminando esse programa da anfitriã, no momento em que a gente vai fazer o fechamento individual, a gente precisa terminar esta sessão agendando a entrevista de iniciação. Porque é lógico que aí a gente já presenteou a anfitriã, ela já sabe que ela ganha presentes com as vendas, enfim. Mas esse quarto ponto do plano de iniciação, ele é totalmente focado para que você consiga sair daquela sessão com um agendamento de uma entrevista de iniciação. Então, eu vou naquela sessão falar, olha, Ana, a Maria, sua amiga, me falou que você é super comunicativa, que você tem um perfil muito interessante para também desenvolver um negócio Mary Kay. Eu observei você durante essa sessão e realmente vi que você é uma pessoa super antenada, super animada. O que você acha da gente marcar um café para que você conheça um pouco mais do meu negócio, né? Por trás desses maravilhosos produtos que você conheceu, eu tenho uma oportunidade maravilhosa para te oferecer. Não esqueçam que antes eu já fiz a venda, ok? Eu já fiz a venda, já fechei a venda e agora estou agendando uma entrevista de iniciação. Não aconselho que vocês misturem as coisas. Seria muito demorado eu ter que trabalhar toda uma entrevista de iniciação naquele momento. Muitas vezes levamos 1h30, 2 horas, fazendo uma sessão de cuidados da pele, e aí ficar mais 40 minutos falando sobre a carreira seria um pouco enfadonho para aquela cliente. Então, nós marcamos e vamos fazer isso em outro momento. Mas se vocês fizerem todos esses 4 pontos, com certeza vocês vão conseguir reverter as sessões em inícios qualificados. Né? Falando desse início qualificado, que é o que a gente sempre quer, por que uma sessão me traz esse sucesso do início qualificado? Porque ela já viu como eu trabalhei, ela já viu que eu tenho pronta entrega, então vai ser muito mais fácil conversar com essa cliente sobre, inclusive, os pedidos iniciais. E como que eu identifico, gente, um potencial de uma consultora, né? O potencial dessa mulher ou desse homem, né, que agora nós temos muitos rapazes também, está justamente no seu tipo de personalidade. E eu tenho trabalhado muito com isso, né? Tenho estudado alguns tipos de personalidade. A Mary Kay traz esse material para a gente no nosso site, um teste de personalidade que é bastante interessante. E eu tenho usado muito isso na minha entrevista de iniciação. Eu não preciso ser psicóloga para fazer uma análise desses primeiros pré-requisitos, mas eu quero deixar bem claro aqui que nós não estamos fazendo análise de personalidade, ok? Nós não somos psicólogas, nós não trabalhamos com isso. Mas nós temos algumas dicas quando a gente conversa com uma pessoa que vai nos mostrar se ela tem características mais dominadoras, ou mais influenciadoras, ou mais equilibradas, ou mais analíticas. E qual é o segredo de fazer isso? Antes de começar essa entrevista, você fale para ela, olha, Ana, conta um pouquinho de você sobre mim. Fala aí para mim como é o seu dia a dia, como que é a sua família, o que é que você faz. E eu acho que vocês concordam comigo que uma mulher tem uma capacidade de, em 5 minutos, fazer uma excelente explanação sobre a vida dela, não é verdade? Então, nesses 5 minutinhos, você já percebeu se ela tem uma tendência para uma desses quatro tipos de personalidade. Quero deixar bem claro aqui que nenhum desses tipos de personalidade são melhores ou piores do que outros, ok? Mas, sem sombra de dúvidas, a gente pode ter uma tendência maior a explicar algo mais para determinados tipos. Então, uma pessoa de uma personalidade super analítica, que quer saber os detalhes de tudo, você vai ter que parar um pouco mais para responder as perguntas dela com uma riqueza de detalhes.
Uma mulher mais equilibrada, mais voltada para a família, você já vai ter aqueles pontos mais específicos da qualidade de vida para estar trabalhando, né? Uma mulher mais dominadora, mais voltada para a carreira, você já vai ter que correr e ser mais assertiva com ela. Então, é muito interessante essa análise para que você conduza da melhor forma a sua entrevista de iniciação, já que a gente tem aí muitos pontos para abordar, ok? E como tornar essas pessoas membros da nossa equipe? Existem algumas características que me dizem se uma cliente, uma entrevistada vai se tornar uma potencial consultora. Uma muito importante, né, que aconteceu também comigo, insatisfação com o trabalho atual. Muitas vezes uma mulher pode até ganhar bem no que ela faz, mas ela está estressada, ela pega um trânsito muito grande, ela não tem tempo aí de estar ficando com os filhos. Isso é um motivo de insatisfação. É uma potencial consultora. Uma mulher que quer uma mudança de vida, outras que vão precisar de uma renda extra, outras que querem mais flexibilidade do trabalho, né? Hoje a maioria das cidades grandes exige isso de nós, que a gente consiga aí ter flexibilidade para transitar, para cuidar dos filhos, para administrar a sua rotina. Uma mulher que gosta de cosméticos, uma mulher que gosta de vendas, uma mulher que tem características empreendedoras. Então, tudo isso, gente, são fatores potenciais que podem levar alguém a se tornar uma consultora de beleza. Mas eu digo que quando ela tem essas características que eu vou falar agora, ela já é praticamente uma consultora. Uma que eu amo de paixão e que eu coloco sempre em primeiro lugar. Uma mulher que tem uma imagem positiva, uma mulher que pensa grande, uma mulher que tem aí muita vontade de vencer, uma mulher próspera, né? Uma mulher que tem vontade de crescer, de caminhar com suas próprias pernas. Uma mulher que conhece bem o negócio, leu, entendeu, tem uma visão de empresária, sabe onde ela pode galgar os caminhos dessa escada de sucesso. Uma mulher que é empreendedora e, mas talvez o mais importante, uma mulher que saiba superar objeções. Gente, ao longo desses meus 5 anos de caminhada da Mary Kay, eu digo para vocês que o que eu mais aprendi é que uma diretora de sucesso, ela precisa ter equilíbrio emocional, ela precisa superar objeções, porque a vida é feita de desafios e de objeções. Ninguém vai ter uma vida 100% feliz, repleta só de sucessos. Então, é justamente no momento em que vocês têm uma objeção e conseguem vencê-las, que você mostra realmente o seu diferencial. Porque quando está tudo bem, quando está todo mundo feliz, ela ter equilíbrio naquele momento é algo comum que todas as pessoas teriam na situação dela. Agora, ela ter equilíbrio no momento onde ela está passando um desafio, uma situação que precisa ser superada, aí sim mostra que ela é uma mulher guerreira e ela está pronta para ser uma consultora Mary Kay. Como torná-las membros dessa equipe? Sem sombra de dúvida, nós temos que preservar a nossa imagem profissional. Eu fico muito triste quando às vezes eu chego nos treinamentos, eu chego em alguns locais e as pessoas não valorizam a nossa imagem profissional. Nós temos o nome de uma companhia a zelar, de uma companhia que tem 50 anos de um mercado internacional e que as mulheres são conhecidas pela sua imagem. Imagem não é só vestimenta, mas é vestimenta e atitude. Então, naquele dia onde eu não estou com a minha melhor imagem, eu não falo de Mary Kay, né? Eu tenho que manter isso e tenho que treinar a minha equipe para que ela se vista bem, para que ela passe essa imagem. Isso não precisa gastar, não precisa ser vestir marcas chiquérrimas, mas ela precisa sim ter uma saia de comprimento adequado, ter uma boa blusinha branca e estar sempre bem vestida, né? Esse é um ponto que eu gostaria de lembrar a vocês e que às vezes a gente esquece nos nossos treinamentos. Outra coisa que é fundamental, elas precisam participar das reuniões de unidade, né? A reunião de unidade, ela é o combustível necessário para que essa consultora tenha aí o seu direcionamento, saiba onde vai chegar, tire as suas dúvidas. E sempre, em todos os momentos, treinamentos de diretora, treinamentos online, nós temos que falar que isso é importante para a nossa equipe.
É fundamental que a gente fale também que é necessário uma pronta entrega, né? A mulher que empreende é uma mulher que tem, sim, a capacidade de estar pensando em atendimento à cliente, né? Em atender essa cliente com prontidão, com presteza. Então, é muito importante falar de pronta entrega. E treinar a nossa equipe, né? As consultoras precisam ser treinadas a superar objeções. Muitas delas estão chegando a uma atividade profissional que não tinham experiência, nunca treinaram equipe, nunca trabalharam com clientes. E eu sou um exemplo disso. Eu era uma fisioterapeuta, trabalhava com pacientes neurológicos, nunca fiz nenhum curso de marketing, MBA, nada dessas coisas chiques. Mas como cheguei até aqui? Aprendendo a superar as objeções e aprendendo nas minhas reuniões de unidade com as minhas diretoras. Porque a gente já tem um caminho traçado para vocês. Eu já estou dizendo para vocês que aqui já tem 4 nessa tela, né? Uma grande objeção, eu não conheço ninguém. Consultoras vão falar isso para você. Nossa, a Mary Kay é uma oportunidade fantástica para você. Ela vai lhe dar aí uma grande possibilidade de você conhecer pessoas. E nós não precisamos de muitas pessoas, nós precisamos de algumas comprometidas que vão nos apresentar outras, e assim o nosso leque de amizade vai ampliando. Eu sou tímida, eu não tenho ajuda, tenho filhos pequenos, e aí vocês sabem que a gente gosta muito de dizer para uma mulher que toda criança merece uma mãe Mary Kay. É justamente com filhos pequenos que você precisa estar em casa, que você precisa ter horário flexível, que você precisa trabalhar com suas crianças ao seu redor. Eu já trabalho, então eu também trabalhava. Eu trabalhava 3 turnos, eu tinha uma qualidade de vida que sumiu, né? Não existia essa qualidade de vida. Então eu fui buscar. E se você já trabalha, agora trabalhar para você mesma vai ser uma coisa muito mais fácil. Né? Então, quando me falaram que na Mary Kay eu tinha que trabalhar, eu falei, opa, é comigo mesmo, que eu sempre trabalhei muito. Então, trabalhar para mim vai ser um prazer enorme. Mulheres que trabalham muito são mulheres que sempre fazem mais coisas, né? Ah, eu tenho que perguntar ao meu esposo. Sempre quando eu percebo essa objeção, eu já dou a ela a opção de nós realizarmos essa entrevista junto com o marido dela, para que eu não tenha 2 trabalhos, né, de conversar com ela e depois de conversar com o esposo. Eu não acho mal nenhum em conversar com o marido e acredito que é muito importante, porque só existem 2 formas de você fazer Mary Kay, com marido ou sem marido, mas contra marido não dá para fazer, não é verdade? Não sei vender é uma objeção muito comum que eu adoro, porque eu falo para elas, olha, que bom que você não sabe vender. Realmente eu busco mulheres que não saibam vender. Eu quero mulheres que saibam ensinar, que saibam fazer uma pessoa ficar mais bonita e mais importante. A venda vai ser uma consequência. E a melhor de todas, que eu acredito que todas vocês têm, é essa, né? Não tenho dinheiro, não tenho cartão de crédito. Recentemente eu falei isso numa reunião, e eu falo para uma mulher que quando ela não tem o mínimo do investimento necessário para a Mary Kay, esse é o sinal de que ela realmente precisa fazer Mary Kay. E se ela não tem cartão de crédito e não tem dinheiro, mas tem garra, tem força de vontade, ela vai encontrar uma forma e nós vamos ensinar uma forma para ela se capitalizar, ok? E agora, como manter essas consultoras consistentes? Vocês viram que a gente foi aí passo a passo, né? Primeiro eu tive que fazer o encantamento de encontrar essas consultoras, de preferência na minha seção de cuidados com a pele. Depois eu tive que transformá-las em consultoras, vencer as objeções. E agora eu preciso mantê-las consistentes para que o meu negócio também se mantenha consistente. Consultoras preparadas, para mim, são as consultoras que fizeram o início perfeito. Né? O início perfeito, ele é, então, a base fundamental do nosso negócio. E quais são os passos importantes para esse início perfeito? Participar do treinamento de novas, né? O treinamento inicial com sua diretora. Eu aconselho isso para todas as diretoras, mesmo que tenham uma equipe pequena. Tenha um treinamento de novas em separado para as consultoras novas. Fazer a lista de 25 nomes de pessoas que elas vão
pedir a opinião do produto. Muitas falam para mim, eu não tenho 25 amigas. Eu falei, nossa, 25 amigas íntimas eu também não tenho, mas com certeza eu conheço 25 pessoas, ou até mais, quando elas vão fazer essa lista, que poderiam me dar a opinião do produto. Assistir a 3 sessões com sua iniciadora, isso é muito importante. Esse é um ponto que a gente precisa pegar um pouquinho aqui, né? Porque muitas iniciadoras não estão fazendo sessões de cuidados com a pele, e aí a sua consultora não está tendo com quem assistir. E é diferente aquela sessão que eu faço na minha reunião. É interessante que ela assista comigo uma sessão na prática, no seu dia a dia, mostrando aí os desafios e como realizar. Então, iniciadoras, por favor, liderem pelo exemplo. Façam sessões para que suas consultoras possam assistir. Assistir ao DVD, né, 7 vezes, não apenas 3. Estudar aí o guia da consultora, que é super importante, o nosso guia já diz tudo, né, é um material fantástico. Ler a revista Aplause, o jornal de unidade, logo no início do mês. Revista Aplause, gente, é para ler do início ao fim, não é só para ler a promoção. Né? Ali é o segredo do nosso negócio, está ali. E diretoras precisam fazer jornal de unidade, porque o jornal de unidade vai dar à sua unidade, à sua consultora, aquela sensação de pertencer a um grupo. E isso é muito importante, né? Agendar as 8 sessões e realizar pelo menos 5 em 2 semanas. A gente sabe que a nossa estatística mostra que podem acontecer desmarcações, né? E, então a gente tem que agendar mais do que as 5. Fazer o quadro de metas, deixar ele bem claro para nós. Realizar o pedido com a ajuda da sua iniciadora para manter aí o bônus da companhia. Então, um pedido de 600 pontos. Muitas vezes eu estou super preocupada em um pedido inteligente, esse seria o melhor de todos, mas se a nova consultora faz um pedido de 600 pontos no primeiro e no segundo mês que ela entra, a nossa companhia já mostrou que a estatística dela permanecer na companhia é incrível. Então, vamos manter, né, pelo menos ela receber esse bônus da companhia e participar, então, das nossas reuniões e dos treinamentos. Eu coloquei aqui umas coisinhas a mais do que o clássico início perfeito, tá? Porque eu acredito que a gente deve pedir a mais, porque elas nunca fazem exatamente tudo que você pede. Então, você pede um pouquinho a mais. E como manter essas consultoras consistentes? Sem sombra de dúvida, gente, não existe outra forma de liderança nessa companhia sem ser a liderança pelo exemplo. E por incrível que pareça, eu acho que vocês vão concordar comigo, semelhante atrai o semelhante. A sua equipe vai ter a sua cara. Então, você seja o exemplo. E uma Red Jacket, ela é o exemplo. Ela tem que ser o exemplo. Como? Como que uma consultora Red Jacket pode ser exemplo para o seu time de 3 pessoas? Abrindo a pontuação do mês, sendo uma consultora estrela, sendo rainha de inícios pessoais, sendo rainha de sessões de cuidados com a pele e sendo rainha de vendas. Eu estou falando para a Red Jacket, que é a minha primeira líder, mas eu consigo continuar falando isso para as líderes de grupo, as futuras diretoras, as diretoras sêniores, as diretoras futuras executiva elite e diretora nacional. Cada uma em seu patamar precisa ser a melhor jogadora do time. Uma diretora, ela tem que saber jogar em todas as posições. Se preciso fazer a sessão de cuidado da pele, vou fazer a melhor. Se preciso fazer uma entrevista de iniciação, vou fazer a melhor. Então, nós temos que estar liderando pelo exemplo, ok? E essa postura de líder que nós estamos aprendendo a ter, né? Meu Deus, muita gente fala assim, nossa, a liderança é algo nato. Não é, a liderança se aprende, nós aprendemos, nós estudamos, e as consultoras espelham-se em suas líderes. Lê do engano quando a gente acha, elas não estão percebendo, elas estão percebendo tudo o que vocês estão fazendo. Então, eu preciso estudar os programas da empresa, eu preciso saber todos os detalhes se eu quero desenvolver uma qualificação para diretora. Eu preciso tirar dúvidas, orientá-las no melhor caminho. E se eu tenho dúvidas, eu busco com a minha diretora descendente, né? A minha diretora superior a minha, aí na minha hierarquia de negócio. Nunca deixem de lado o seu negócio pessoal.
Isso é muito importante. Eu estava comentando aqui hoje que antes de vir para cá, eu fui entregar um hidratante a uma cliente minha, porque eu tenho um cliente fiel de 5, 4, 3, 2 e 1 ano. Basta uma vez que você faz o seu negócio bem feito, e essas clientes são clientes fiéis, porque você alimenta com dignidade, com postura, você alimenta a qualidade do seu negócio. Então, nunca deixem de lado. Essa coisa que a gente fala, eu estou crescendo, estou me dedicando à minha equipe, meu negócio pessoal está de lado. Está errado isso, né? Talvez em algum momento você acaba focando um pouco mais, agora que a gente tem muitas diretoras, né? Eu com tantas diretoras, eu não consigo dar tanta sessão de cuidado com a pele, mas eu nunca deixo de lado meu negócio pessoal e as minhas clientes. Então, liderem pelo exemplo e pelo exemplo. Esse é o único segredo do sucesso. E esteja comprometida com a sua consultora. Se hoje você decidiu que quer ser uma líder, que quer ser uma iniciadora, você decidiu fazer o outro lado da carreira, que é justamente trabalhar os relacionamentos. Então, eu tenho que estar comprometida com a minha consultora. E como é que eu me comprometo com isso? Eu entendo as necessidades dela, eu entendo os sonhos da nova consultora. E como é que eu faço isso? Eu faço encontros individuais. Então, vocês podem sim estar marcando os encontros individuais. Pede para a sua diretora 1 hora do tempo dela para fazer um encontro individual com você. Porque toda aquela parte que nós falamos da personalidade, de entender a personalidade da nossa consultora, não vai acontecer somente naqueles primeiros 5 minutos da entrevista de início, mas sim no acompanhamento que eu faço com ela. Então, o que eu quero da minha consultora é muito mais que um pedido. Eu quero que ela se comprometa com os sonhos dela. Eu quero colocar a Mary Kay na vida dela, atendendo às necessidades dela, e não a minha. Se Mary Kay for bom só para mim, eu não vou ter sucesso nessa companhia. Mas para que isso aconteça, isso dá trabalho, gente. Isso dá um trabalho de disponibilidade. Você precisa estar disponível para as pessoas. Isso é abraçar a carreira. Tá? E aí vamos desenvolver o plano de ação com a sua consultora. Em uma reunião de unidade, eu posso dar ideias de plano de ação. No final dessa aula, eu vou deixar para vocês uma ideia de plano de ação. Mas o desenvolvimento, o acompanhamento disso, precisa ser individual. Por isso que nós temos diretoras, ok? Mostre a importância dos programas da companhia. A companhia é minha parceira, a companhia me ajuda, me dá prêmios fantásticos, conquistas fantásticas. Eu não preciso preocupar com isso. Só que eu tenho que mostrar para a minha consultora isso. Planos de atividade, de seminário, agora nós estamos aí com essa maravilhosa promoção de Dallas e pouco talvez esteja se falando. Poderíamos estar falando muito mais. Então vamos divulgar muito melhor do que qualquer bolsa, gente, do que qualquer mala térmica. É você estar pré-qualificada para um desafio de Dallas. Isso é muito importante e é o desejo, é a ênfase que você como consultora estrela, como iniciadora, como diretora está dando, que faz com que a sua iniciada compre também essa ideia. E sempre mostra para ela o foco na iniciação, tá? Porque é muito bom, as vendas são fantásticas, nós temos lucros muito interessantes, mas nós somos limitadas em vendas, né? Nós não temos mais do que 24 horas para vender. Mas se eu trabalho a iniciação, a liderança, eu vou construir um negócio bastante sólido. E aí vai um indicador de sucesso para vocês, né? Que é a nossa postura estratégica. Acredito que vocês já conhecem isso. Mas se já conhecem, não estão colocando em prática, então está na hora de colocar. Porque muito eu tenho ouvido isso pelo Brasil, pelas minhas andanças por aí. Todo mundo sabe a teoria, mas não coloca em prática. Então, faz essa pergunta aí para a sua consciência. Por qual motivo eu não estou colocando em prática o 3 mais 3 mais 3? Então, eu sei que eu tenho que fazer 3 sessões de cuidado com a pele por semana. Eu tenho que fazer 3 entrevistas de iniciação, pelo menos, por semana. E eu tenho que fazer 3 contatos novos por dia. Né? E as minhas sessões eu já sei que tem R$300 em média de venda. Se vocês acham que trabalhar com 3 é uma zona confortável, pode trabalhar o 5 mais 5 mais 5, tá certo?
mas eu acredito que o mínimo de 3 é uma excelência já. Isso vai me permitir ser consultora estrela consistente. Acredito que a consultora que não é estrela, ela não está fazendo o seu melhor, porque atualmente eu falo que ser estrela, pelo menos estrela de Safira, é o mínimo que se espera de uma consultora Mary Kay comprometida. E os seus novos inícios pessoais, pelo menos, gente, mínimo de 3 inícios qualificados mensais. Olha que companhia maravilhosa, lhe diz que se você fizer um mensal em outubro, novembro e dezembro, você está pré-qualificada para uma seleção aí, que eles vão dizer para a gente ainda, mas acredite que você vai conquistar isso. E se você fizer 3 mais 3 mais 3, você participará do almoço, né, com as maravilhosas diretoras nacionais. Nunca perca dinheiro. Então, nós precisamos ficar atentos a alguns detalhes, né? Porque eu adoro o glamour da minha companhia, eu adoro os reconhecimentos, mas eu entrei nessa companhia também porque precisava de dinheiro. Então, tenho que estar atenta a isso. E, às vezes, eu percebo consultoras e até mesmo diretoras perdendo bônus por detalhes. Então, esteja sempre ativa, porque se você não estiver ativa, você não vai receber o seu bônus. Fique atenta ao percentual, aos detalhes e requisitos do seu nível de bonificação. E depois não adianta falar assim, eu não sabia, minha diretora não me avisou. Isso está claro no seu plano de negócio, está na internet, está disponível, você tem que ler. Uma mulher empresária, uma mulher inteligente, ela estuda, né? E às vezes aquele bônus de 12%, a consultora pode perder ele por um pequeno detalhe. Então eu tenho que ter 8 consultoras ativas, e para ganhar os 12%, pelo menos 5 delas fazendo pedidos no mês e a consultora, a iniciadora, com mínimo de 600 pontos. Uma iniciadora que não faz 600 pontos, gente, ela não está fazendo o negócio. Então, fique atenta aos números, porque nós trabalhamos com a empresa de coração, mas é uma empresa, nós temos que cumprir os números, ok? Aqui está, né, a nossa carreira maravilhosa, aqui em detalhes, o nosso cruz de rosa, o nosso degrau. Eu não vou explicar sobre isso. É só para mostrar a vocês que a sua consultora novinha que está entrando no primeiro dia, que ela faz o treinamento de novas, você precisa ensinar para ela passo a passo dessa escala. E ela precisa entender que nessa companhia ela só cresce se ela der a posição dela para outra pessoa. E aí ela vai, então, chegar ao patamar tão desejado de diretora Mary Kay. Um plano de ação para vocês. Agora, vocês têm que me prometer, né, que vocês vão fazer, porque dá tempo, é um plano de ação estratégico para a gente já fazer em novembro, dezembro e entrar em janeiro com o pé direito. Não deixa para fazer as coisas em janeiro, não, gente. Faz agora. É como nós trabalharmos novembro e dezembro que vai guiar o nosso ano de 2013. Então, a primeira coisa que eu vou falar para vocês, saia da zona de desconforto. Muitas vezes, a zona de desconforto parece confortável, mas ela é um perigo. Realize as suas 6 coisas mais importantes, vocês já ouviram isso muitas vezes, mas talvez não estejam fazendo. 6 coisas mais importantes do seu negócio, Mary Kay. Realiza 5 novos contatos por dia. Consultora, cresça no mínimo 10% em vendas pessoais. Nesse negócio, nós não nos comparamos com o outro. Nós nadamos na nossa raia. Eu não olho para a direita nem para a esquerda, eu olho para frente. Então, a única competição que existe é a competição saudável com você mesmo. Então, estabeleça a sua meta de crescer suas vendas pessoais em 10% ao mês. E diretoras, eu daria para vocês uma meta de crescer 1000 pontos, pelo menos, a cada mês. E não retroceder jamais, tá certo? Esse negócio do efeito ioiô, um mês faz 10, outro mês faz 5, não dá. A gente tem que estar sempre crescendo. Tenha 3 entrevistas de início por semana e foco nos novos agendamentos. Novos agendamentos são realmente o segredo aí do nosso sucesso. Ele é o índice que diz que nós estamos caminhando. Uma agenda vazia é sinal de que a consultora não está trabalhando, ok? E agora eu vou ter um tempinho, né, para responder aqui algumas perguntas. Eu queria que vocês entendessem essa figura do batom não como a figura de um produto,
que você vai vender, simplesmente. Mas como a figura que lhe dá o poder de ser uma mulher de sucesso. Eu, há 5 anos atrás, mal passava um batom. Eu era uma mulher que não usava cosméticos, não usava maquiagem, realmente não tinha tempo para isso. Mas quando uma outra maravilhosa consultora Mary Kay me ensinou, me mostrou o poder do batom, me mostrou o poder da minha autoestima, eu agarrei esse batom e ainda que muitas pessoas me criticaram e falavam, nossa, você vai deixar a fisioterapia e vai vender batom? Eu nunca me intimidei por isso. E hoje o batom me dá uma qualidade de vida, de fazer inveja a maioria ou quase todos os meus colegas fisioterapeutas. Então, fiquem atentas a essas mulheres, tá? E, sem sombra de dúvida, você vai ser aí uma mulher de muito sucesso. Então, agora eu vou poder, né, responder, então, essas perguntas que vocês estão aí fazendo aqui. Bom, Isa, a gente tem... Uau, né? Depois dessa orientação, o máximo que a gente vai dizer é uau, foi incrível. Mas a gente tem algumas perguntinhas das nossas diretoras que colocaram no nosso campo de perguntas e respostas. E vamos começar a dar uma olhadinha aqui. Olha, nós temos uma pergunta interessante aqui, a Xandleia Bonato fez. Como motiva as consultoras para que elas vão na reunião de unidade? Essa é uma pergunta super interessante, né? Primeira coisa que eu falo para a diretora, faça sempre reunião de unidade, mesmo que tenha 1, 2 ou 3. Eu já fiz muita reunião para 2 pessoas, mas você tem que conhecer o seu grupo. A motivação, ela está dentro das características do seu grupo. Você tem que entender o que motiva o seu grupo. Eu posso até falar algo que motiva o meu grupo, mas não motiva o seu. Por exemplo, a aula de maquiagem é uma coisa que motiva as minhas consultoras. Então, eu posso estar no final fazendo dicas de maquiagem para as convidadas. Tá certo? Para que elas levem convidadas. Mas eu busco fazer na minha reunião de unidade assuntos variados. Tem dias que eu faço um treinamento mais voltado para novas, um dia eu faço treinamento mais de liderança, mesclo com produtos, pelo menos uma vez por mês faço uma grande aula de treinamento de produtos, que por incrível que pareça, é a aula que sempre fica cheia, por mais que a gente saiba que tem material, né, de produto, que tem muita coisa, elas querem saber de produto. E aí você vai sentindo qual o toque que você pode dar. E pergunte para elas. Muitas vezes a diretora novinha, ela fala, eu não sei, já fiz de tudo para motivar. Senta com o grupo e fala, o que vocês gostariam de ter na reunião de unidade? Nós temos aí vários temas, né? Acredito que vocês devem ter esse material, são 12 temas interessantes, que é produto, maquiagem, administração financeira, administração do tempo, iniciação, enfim. E aí, eu acho que o segredo está na variedade. Aquela reunião fica chata quando todo dia a consultora vai na reunião e é a mesma coisa, não muda, né? E aí ela sente um pouquinho cansada. Mas eu acho que vocês podem variar perguntando também aí à equipe. Ótimo. Tem outra pergunta aqui que eu achei interessante. Como trabalhar com as consultoras em status P e em status T? Essas consultoras são status, né? Um eu falo perigo, né? E o outro tá terrível. Eu não gasto muito tempo mais com esse tipo de status. Mas aí vocês podem realmente falar, agora você está com uma unidade grande. Eu acredito que aprendi uma coisa com a minha nacional, Heloísa Johnson, que ela costuma dizer assim, que a gente joga a bola 3 vezes com a pessoa, né? Então eu jogo a bola com ela, ela joga a bola para mim. E aí eu continuo jogando. Se eu joguei e ela não quer jogar bola comigo, eu joguei 3 vezes, eu vou buscar outra pessoa para jogar bola comigo, tá? Eu não vou ficar gastando muita energia. Acho que vocês podem sim aproveitar o e-mail, né, das ferramentas online, mandar uma mensagem para elas,
Se o número é pequeno, se a unidade é pequena e tem poucas em status P e status T, vocês podem estar ligando para essas consultoras e estar falando das novidades, dos lançamentos. P3 e T já é bem complicado. As P1, gente, elas valem um pouco mais do seu empenho, porque a consultora P1 é aquela que talvez ela tenha só 2 meses sem fazer pedido, mas acabou que fez no último dia do mês, daquele 3 meses antes. Então essa P1, eu dou um pouco mais de atenção para ela, então eu ligo, pergunto se ela conheceu os lançamentos, se ela viu os lançamentos, se ela precisa de algum auxílio meu. Então você tem que estar disponível para as suas consultoras. Agora, liga para ela quando está P1, ok? Se você for ligar já em status P3 e T, aí você provavelmente já perdeu essa consultora, ok? Tem outra aqui da Eliana. Como cuidar da minha consultora que é de outra cidade? Isso é uma coisa também super importante, né? Graças a Deus, nós temos o programa de adoção, né, da Mary Kay, e isso tem nos ajudado bastante, mas algumas cidades realmente não têm, né, um número de diretoras suficiente, ou às vezes não tem diretora. Então, eu falo o seguinte, que cuidar da consultora à distância é responsabilidade da diretora dela, não é da diretora adotiva, ok? Isso precisa ficar bastante claro. A consultora, ela pode ir na reunião da sua diretora adotiva, mas a diretora dela vai acompanhar. Eu tenho consultoras em outros estados e com elas talvez é o tempo que eu mais gasto no telefone, porque eu passo, minhas ligações são curtas, de 5 minutos, mas eu fico muitas vezes 1 hora, eu abro o kit por telefone, eu faço treinamento, como eu não sou muito de internet, né, vocês já perceberam isso, eu não sou muito de estar falando com a máquina, não tenho essas habilidades. Eu adoro o telefone, por isso que agradeço a TIM o desenvolvimento do nosso trabalho, né? Quem tem TIM, fala à vontade. Então, vocês têm que cuidar, porque eu já desenvolvi diretoras em outras cidades, e isso é maravilhoso. Fantástico contar com o apoio das nossas maravilhosas diretoras que adotam, mas a gente não pode deixar essa sobrecarga nelas. Então, se você escolheu, isso é uma escolha, ok? Trabalhar em outra cidade, dedique-se a isso. Porque senão ela provavelmente não vai ter sucesso. Tem uma aqui, ó. Quanto tempo deve durar a reunião de unidade? Olha, a reunião de unidade, ela não deve ser muito longa. Por quê? Porque cansa, ok? Então, a minha reunião, ela leva 1h30. E aí, depois desse tempo, eu fico disponível para as convidadas. Então, as consultoras que já são mais experientes, elas podem ir embora,